O Sport TV Repórter vai falar hoje sobre um tema polêmico no esporte: o doping genético. Não estamos falando da simples ingestão de uma substância proibida, mas de um novo e sofisticado doping que pode se aproveitar de modernas técnicas de terapia genética. Até que ponto o futuro das competições pode se transformar numa disputa entre atletas geneticamente modificados? Vamos apresentar o documentário Doping Genético, o ataque dos mutantes, da Propeller Film Berlim, da Alemanha. E você verá também a opinião dos especialistas brasileiros sobre o tema. Os atletas do futuro. Eles se parecem com os atletas de hoje, mas têm muitas diferenças. Eles têm um segredo. Os atletas do futuro são mutantes genéticos. Eles fazem uso de doping genético. Gendoping ist die logische Konsequenz aus der biotechnologischen Forschung der letzten Jahrzehnte. One always has to wonder whose achievement we're watching on the field. Is it the athlete or is it the biotechnologist? Man möchte dann einen Supermenschen in bestimmten Eigenschaften kreieren. There will be no way of preventing this sort of abuse if it's available. Es ist viel zu viel Geld im Sport, viel zu viel Prestige, dass man eine derartige potente Methode, wie zum Beispiel Gendoping darstellen wird, einfach auslassen würde. Para a maioria das pessoas, esporte é diversão. Para algumas, é um negócio. Uma coisa é certa: há doping em vários níveis do esporte e sempre houve de uma forma ou de outra. Doping não transforma um preguiçoso em campeão do mundo, mas dá a um bom atleta a vantagem necessária para a vitória. No doping, os atletas usam substâncias que melhoram o desempenho na sua modalidade de esporte. Hormônios de crescimento, hormônio EPO, hormônios da tireoide, testosterona, insulina, anfetaminas, beta-bloqueadores, o seu próprio sangue. Mas o doping genético torna supérfluas as pílulas, injeções e infusões, porque com a ajuda extra dos genes, é o atleta que produz o doping em seu próprio corpo. Doping genético, a solução perfeita? Nós fomos aos Estados Unidos, a San Diego. Na Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, vamos falar com um homem que está liderando a luta contra a ameaça iminente do doping genético. O professor Theodore Friedman, um dos pioneiros da pesquisa genética, lidera o grupo de peritos em doping genético da Agência Mundial Antidoping, a WADA. Techniques that are most likely to be used early are techniques that improve or alter, enhance muscle strength, that increase the ability of tissues to deliver oxygen to muscles, with things something like erythropoietin, which makes more red blood cell production, drugs or genes that affect the way tissues use energy. It will be used by trainers and by athletes who are pursuing it in an illicit sort of unethical way. And there's an enormous amount of money to use any technique at all to win. So I think the pressures are enormous in sport to use genetics. And I think that makes it kind of inevitable that it will be used. O médico brasileiro Eduardo De Rose conhece de perto a luta da WADA. Ele foi um dos fundadores da Agência Mundial e tem 40 anos de experiência na área.
De Rose também é membro das comissões médicas do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele se recorda de como o termo doping genético se incorporou ao vocabulário do esporte na década passada. No momento que se começou a preocupação e o estudo com doping genético, as possibilidades iniciais eram de que talvez já no Jogo Olímpico da China e até mesmo, quem sabe, no de Atenas já houvesse alguma coisa nesse sentido. A gente vai vendo que a gente vai chegando a 2010, 2012, 2016 quase, e não existe nada em termos de clonagem humana ou em termos de geneticamente aumentar a capacidade do indivíduo, que tu vai ver quando isso ocorre porque entra na terapia genética. No momento que a terapia genética mostrar esse produto, aí nós vamos ter certeza que ele vai ser usado pelos atletas e pelos atletas que querem fraudar de alguma maneira a ética no esporte. A dificuldade no combate a um doping mais sofisticado pode servir de estímulo a quem quer bular o esporte? Eduardo De Rose tem certeza que a detecção do doping genético não é algo impossível. Penso que a grande solução para o problema da detecção, nós já estamos estudando na UADA, vai ser o Proteonics. O que é o Proteonics? É uma plaquinha que tu coloca no atleta que determina que proteínas são desse atleta e que proteínas foram usadas externamente nesse atleta. Eu penso que cientificamente tudo é possível e eu olho para te dar essa resposta para um passado. Já houve um tempo que as pessoas diziam anabólico esteroide ninguém vai detectar. Já houve um tempo que as pessoas disseram testosterona é um hormônio produzido pelo homem ninguém vai detectar. Já houve época que se dizia a EPO não tem como detectar. E tudo foi detectado no seu devido tempo. E eu tenho certeza de que o que vai ser usado vai ser detectado. Manipulação genética de atletas. Será que isso é tão ruim assim? Nem todos pensam dessa forma. O bioeticista Andy Mia, da Fundação para Artes e Tecnologias Criativas de Liverpool, é cético em relação a isso. I say sports need genetic modification. So it's not just a question of whether we should use it for sports. In fact, I think sports need this. Sports rely on athletes transcending human limits. The elite sports culture is all about that. We compel athletes towards performance-enhancing technologies in order to bring about that transcendence. Para onde vai caminhar o esporte geneticamente transformado previsto por Andy Mia? Que impacto podem ter as suas revelações na comunidade científica? A bióloga Andréa Ramírez é professora num curso de educação física em São Paulo. Ela estuda as relações entre genética e esporte e vê coerência nas ideias defendidas pelo filósofo. As alterações genéticas vão permear a sociedade humana. Isso vai ser natural do ser humano. Então, o que ele insiste é que o esporte reveja seus valores. Porque se até aqui no Brasil a gente já conseguiu liberação para estudos com células-tronco embrionárias, então, como é que o esporte vai ser contra, né, essas modificações entrando dentro dele? Nós vivemos um mundo onde os alimentos vão sendo geneticamente modificados, as crianças vão sendo concebidas em clínicas de fertilização, a gente vem tendo perspectivas em terapia gênica, então é lógico que o esporte há de ser geneticamente modificado. Eu concordo com ele. Para Eduardo De Rose, só o futuro terá as respostas para as polêmicas indagações do intelectual britânico. Penso que todo filósofo ético é um polêmico, porque ele, de certa maneira, avança um conceito ético para um futuro que eu não sei se vai existir esse conceito ou não. E, em outras palavras, o que o Andy diz é que o conceito de ética é um conceito de sociedade e é um conceito de momento, né? Então ele diz que talvez, quem sabe, isso que eu estou chamando hoje de doping genético seja alguma coisa que a sociedade aceite daqui a uns 50 anos, ou até antes, ou até depois. Eu vivo com o conceito de ética de agora, que me gera uma regulamentação agora e que me obriga a um controle agora. A Agência Mundial Antidoping, ela é punitiva, é o jeito dela, né?
O que o Andy Mia tenta colocar é assim, talvez não precise ser tão punitivo, talvez possa ser mais preventivo. Acho maravilhoso o esforço da Agência Mundial Antidoping como regulatória, mas eu acho que ela vai apanhar muito e não acredito que ela vá ser, em momento algum, 100% eficaz no seu combate ao doping genético. Atletas criados especialmente para transcender os limites humanos. A ética envolvida nisso interessa pouco aqui, no Laboratório de Análise Antidoping. Existem 35 laboratórios certificados iguais a este em todo o mundo. Eles procuram amostras contaminadas e, assim, mantêm o esporte livre do doping. A amostra A vai para a análise bioquímica e a amostra B é armazenada para a utilização caso seja encontrada na amostra A alguma substância considerada doping e caso o atleta questione a evidência. Mas, se o doping de um atleta não for por um hormônio, nenhum laboratório poderá detectá-lo. Por isso, as amostras B ficam congeladas por 8 anos, caso novos métodos de detecção estejam disponíveis no futuro. Wenn klar ist, dass man etwas nicht nachweisen kann, dann ist das einer der stärksten Gründe, warum es zum Beispiel missbraucht wird. Das haben wir gesehen bei anabolen Steroiden. Da wurde etwas genommen, was gar nicht so effektiv war wie bewährte Sachen, nur weil man es eben nicht nachweisen konnte. Das ist immer so. Investigações antidoping são realizadas na Universidade Alemã dos Esportes, em Colônia, e em uma série de outras universidades e laboratórios. O trabalho é financiado pela Agência Mundial Antidoping para vencer a corrida contra o doping genético. Os investigadores de Colônia estão procurando formas de detectar a manipulação genética do crescimento muscular. Para ajudá-los, são recrutadas pessoas para um teste de treinamento muscular. O pesquisador explica que eles estão buscando perfis de fatores de crescimento presentes no soro e pergunta se os atletas gostariam de ajudar. Quanto sangue é retirado? A mesma quantidade que em um exame de sangue normal. Das ist etwas, was früher so nicht üblich war. Früher hat man bei den Doping-Nachweisverfahren im Prinzip reagiert auf das, was missbraucht wurde. Und heute wissen wir im Prinzip, was in der Entwicklung ist und versuchen parallel dazu schon Möglichkeiten zu entwickeln, etwas nachzuweisen. Os pesquisadores estudam muitas pessoas diferentes. Pessoas que fazem exercícios, pessoas que não fazem, homens, mulheres, pessoas de origens étnicas diferentes. O primeiro objetivo da pesquisa é encontrar indicadores bioquímicos do crescimento muscular normal. Entre os voluntários está o campeão alemão de fisiculturismo natural. Ele é uma referência importante por causa de suas características biológicas. Ao contrário da maioria dos fisiculturistas, ele não usa drogas. O doping genético não será detectado procurando genes no sangue ou na urina. Os genes estão em toda a célula do nosso corpo, no nosso material genético. O doping genético só pode ser detectado indiretamente. Os sinais que o revelam precisam ser encontrados. Um desses sinais pode ser a substância chamada miostatina, que limita o crescimento muscular. A manipulação genética pode ser revelada por um nível anormal de miostatina ou dos produtos derivados de sua absorção no sangue. Mas qual é o nível normal? É isso que esse estudo pretende mostrar. Esta é a Universidade de Maryland, em Washington, onde o professor Stephen Roth procura os genes que são importantes para o desenvolvimento atlético. So we are bringing a variety of subjects in. We're going to measure their cardiovascular performance, their muscular performance, different aspects of their exercise performance. We'll take DNA samples from them and then try to identify the particular genes that contribute to those performance variables. Estudos semelhantes estão sendo realizados em várias universidades de outros países.
Juntos, eles irão criar uma lista de genes esportivos. Genes que são importantes para a força, a resistência, a velocidade, o consumo de oxigênio, a quantidade de energia disponível e assim por diante. A amostra recolhida contém células que serão submetidas a testes genéticos no laboratório. Os cientistas já identificaram mais de 220 genes importantes para o desempenho atlético. E cada vez mais genes são descobertos o tempo todo. Em essência, todos eles podem servir para o doping genético. Stephen Roth disse quais são os grandes favoritos. There are several genes that have been identified that are tentatively important for sport. EPO has been identified. Myostatin is a target for gene therapy and gene doping. IGF-1 is another potential target for gene doping as well. And they will be soon abused, what do you think? I don't know. I don't know. O hormônio EPO, ou eritropoietina, estimula a produção de glóbulos vermelhos, importantes para a resistência física. A miostatina controla o crescimento dos músculos, o que é ideal para halterofilistas. O IGF-1 também é responsável por músculos poderosos, o que é interessante para uma grande variedade de atletas. Ao descobrirmos a importância dos genes para os atletas, é ético usar esse conhecimento para aumentar sua força, resistência e velocidade? A lot of people use the argument about whether genetic modification is playing God. If it is, then we've been doing it for many years. If it isn't, then I think it's just another way in which we're using technology to improve upon ourselves and our circumstances. We are works in progress. Our biology does evolve. The means by which it evolves are changing. And I think our intervention there is part and parcel of that process. It's not something that should be seen as antithetical to nature. It's not something that opposes nature. In fact, genetic modification should be aligned with our biology in ways that previous forms of enhancement haven't been. To say, as some of the members of that pro-doping, pro-gene doping community say, that this is just a natural extension of the technology and that these genetically modified athletes will be natural, I find that absurd. I don't think that there's anything natural about that. Os atletas geneticamente modificados seriam uma extensão natural do desenvolvimento humano ou criações monstruosas de cientistas brincando de Deus? Você não vê modificação genética simplesmente olhando para ela. Os seus genes determinam o seu desempenho. Mas o que esses genes fazem exatamente? O nosso material genético está em todas as células do nosso corpo, compactado dentro do núcleo. E enrolado para formar cromossomos, encontra-se o DNA, uma molécula de cadeia dupla que é realmente muito especial. Em seu código químico está armazenado o plano de desenvolvimento de toda a nossa vida. Nem todos os genes estão sempre em atividade. Por exemplo, se for registrada a falta de oxigênio em algum lugar do corpo, o gene EPO é ativado. Uma enzima especial lê o DNA do gene e traduz a informação em um pedaço de RNA. Esse é o chamado RNA mensageiro, ou RNA-M, porque atua como um veículo para as instruções genéticas. O RNA-M, então, sai do núcleo. No citoplasma, a substância que envolve o núcleo, outra enzima o aguarda, o ribossomo. Isso traduz a informação genética em um produto gênico. No caso do gene EPO, o produto é o hormônio EPO,
que estimula a produção de glóbulos vermelhos no corpo e ajuda a melhorar a resistência da nossa atleta. No próximo bloco, um especialista diz que nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro, poderemos ter um atleta mutante no pódio. Voltamos já.